Bom dia a todos, estudantes, docentes, profissionais da saúde, sejam todos bem-vindos e nós iremos dar continuidade nesse momento ao segundo dia do primeiro encontro de educação interprofissional em saúde. Para tratar sobre o tema ampliação do SUS enquanto espaço de aprendizagem, nós convidamos o professor Celso Amor. Ainda não tem ninguém na live, né, gente? Desculpa. Vou esperar o pessoal entrar. Eu já estava aqui empolgada. Eu vou sair um pouco da tela enquanto as pessoas entram.
Bom dia a todos, estudantes, docentes, profissionais da saúde. Neste momento, nós iremos dar continuidade ao segundo dia do primeiro Encontro Nacional de Educação Interprofissional em Saúde. E para tratar sobre o tema ampliação do SUS... Gente, só um minuto. E para tratar sobre o tema ampliação do SUS enquanto espaço de aprendizagem, nós convidamos o professor Celso Ricardo Ferreira, ele que é mestre, ele possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Mato Grosso, possui mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Mato Grosso, atualmente é professor do internato em saúde coletiva e tem experiência na área de saúde da família, urgência e emergência e em docência do ensino superior. Professor Celso, nós estamos muito felizes com a sua participação e neste momento eu passo a fala ao professor Carlos para que ele possa continuar com a moderação. Bom dia, professor Celso. É um prazer enorme tê-lo conosco. Fique à vontade, professor. Nós vamos compilando as perguntas feitas no chat e logo que encerrar a sua fala, a gente vai te passando um feedback em relação às perguntas. Muito obrigado pela disponibilidade em acrescentar ao nosso evento. Fique à vontade. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite por estar participando desse evento, que é extremamente importante a gente contribuir de alguma forma com isso. Eu vou iniciar a apresentação, eu fiz uma breve apresentação de slides aqui, para nortear um pouco a minha fala, e, assim, não pretendo me alongar muito no assunto, porque eu acho que a discussão é mais interessante do que necessariamente eu ficar aqui falando só o que eu considero a respeito do assunto. Então, o importante é a interatividade, porque é um assunto extremamente rico. O SUS como espaço de aprendizagem. É um espaço de aprendizagem sem igual. A gente não pode entender que os profissionais de saúde que são formados para o SUS, eles tenham outro espaço de aprendizagem que não o próprio SUS. Então, é importante a gente ter esse tipo de discussão, e eu vou trazer primeiramente um pouco do resgate histórico para a gente entender quem é esse SUS, porque isso é importante a gente começar entendendo. Então, a primeira coisa para saber quem é o SUS é saber de onde ele veio, né? Quem era antes dele. Então, o sistema de saúde brasileiro, que era anterior ao SUS, e eu não vou falar de toda a história, só um recorte daquele momento imediatamente anterior, ele era caracterizado por uma assistência extremamente curativa, não tinham atividades de prevenção que fossem eficazes, não era esse o enfoque do sistema de saúde. Ele era centrado no profissional médico, então a gente está aqui falando de interprofissionalidade, naquele momento histórico, isso era uma discussão muito incipiente, talvez, e mais em espaço acadêmico. Ele tinha como espaço de execução privilegiado o espaço hospitalar, o ambiente hospitalar. Então, isso interfere na formação. Quem é o profissional formado? É aquele que vai conseguir atuar no espaço hospitalar, e isso a gente percebe que é um limitante em termos de formação também. Ele tinha como características se basear bastante na medicalização e na realização de procedimentos. Mas talvez o que mais chame a atenção nesse sistema de saúde anterior ao Sistema Único de Saúde é exatamente o fato dele ser extremamente excludente. Ele acolhia em suas ações, por mais limitadas que a gente possa considerar eram as ações que eram oferecidas, essas ações eram oferecidas somente a quem tinha uma inserção formal no mercado de trabalho. O que significa isso? Só quem tem carteira assinada e os seus dependentes diretos. Isso acaba sendo um problema, porque o sistema ele é bastante restritivo em termos de quem vai acessar, ele é restritivo em termos dos espaços para a formação dos profissionais, e ele tem uma série de outros problemas em ordem gerencial, que é a característica, por exemplo, dele ser extremamente caro. Ele é um sistema que custa muito para o Estado. E esse custo dele, em contrapartida, não resolve tantos problemas. Então, os custos aumentam, a resolução cada vez é menos eficaz e ele cada vez mais ele restringe a população. Então, vamos ter que mudar. Vamos mudar para criar um sistema que fosse melhor. Aí a gente cria o Sistema Único de Saúde.
que a imagem aqui mostra. Ele estava em construção naquela época, no início, e ele está em construção até hoje. Ele é um sistema extremamente amplo, ele é um sistema que ele foi idealizado de uma forma que hoje em dia muita gente fala assim, até hoje, muita gente fala assim, o Sistema Único de Saúde ele é muito bonito no papel, mas ele tinha que ser. Ele tem que ser muito bonito no papel, porque ele é um querer ser. Como operacionalizá-lo, isso é um pouco mais difícil, mas a gente imaginar o que a gente quer é o primeiro passo. Então, já se sabia desde 1986, 88, 90, quando a gente for considerar o início da história do Sistema Único de Saúde, já se sabia o que ele queria. Lá desde o início, por exemplo, ele falava de rede de atenção, e hoje a gente consegue implantar as redes de uma forma bastante diferenciada em vários pontos do nosso imenso país, mas a gente consegue implantar rede. E a gente tem uma característica do Sistema Único de Saúde ser uma proposta de ruptura com o modelo anterior. Em todos os aspectos que a gente for pensar, ele é uma ruptura. Porque ele propõe, primeiro, ele não ser excludente, ele propõe a universalidade do acesso. Então, a universalização das ações de saúde, ela é extremamente importante. E a gente tende a pensar nisso como acesso aos serviços de saúde, mas não é necessariamente isso. Então, quando a gente amplia a vigilância em saúde, por exemplo, a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, a gente está oferecendo uma universalidade de acesso ao serviço, ao sistema de saúde como um todo, não necessariamente a um serviço de saúde. Ele propõe ser integral, a integralidade das ações e serviços. Então, significa que não adianta mais a gente ficar dentro do hospital esperando o doente aparecer para que a gente realize determinados procedimentos, prescreva e administre determinadas medicações para que cure aquele paciente daquele problema agudo. Então, essa integralidade faz com que a gente olhe mais para a vigilância, que eu acabei de falar, para a prevenção, para todos os aspectos relacionados à saúde, que a saúde é muito complexa. Ele também propõe a distribuição equânime dos recursos e das ações de saúde, que o Brasil é enorme. O Brasil tem realidades, tem vários Brasis dentro do Brasil, tem realidades muito diferentes. Então, tem locais onde o serviço de saúde está em um determinado ponto de evolução, em outros locais ele ainda não chegou nesse ponto, em outros locais ele ultrapassou. Então, essas características requerem que o sistema como um todo ele seja direcionado para oferecer de forma desigual, para buscar a igualdade nas condições de saúde da população. Aquilo que eu já mencionei, ele tem na vigilância um dos seus principais eixos norteadores. Então, ele tem na vigilância, na promoção da saúde, nas ações preventivas, a base do seu modelo de atenção, que é um modelo de atenção que é extremamente abrangente. Se a gente for pensar que o nosso modelo de atenção, ele prioriza as situações crônicas, a gente entenderia que ele não atende às questões agudas, mas ele atende. Ele se propõe a ser integral, ele se propõe a ser universal. Só que operacionalizar isso é muito difícil, principalmente se a gente for pensar em termos de formação dos profissionais e até pelo entendimento dos gestores. Então, o SUS, ele nasce em um momento onde as pessoas que o executaram não tinham conhecimento de como executar. Isso dificulta um pouco sua implantação, faz com que esse processo seja um pouco mais complicado do que simplesmente o ideal de olhar o SUS é aquilo lá e beleza, a gente vai conseguir aquilo lá. Como? A questão é o como. Então, precisa evoluir em termos de gestão também, isso no início do Sistema Único de Saúde. Mas uma coisa que é extremamente importante, que tem a ver com o nosso tema aqui, é que a formação de recursos humanos em saúde está prevista como um dos pilares do Sistema Único de Saúde desde sua criação. Então, a gente vê lá na Constituição Federal falando que a formação de profissionais de saúde é papel do Sistema Único de Saúde. A gente vê lá na 8080, na Lei Orgânica da Saúde, que o Sistema Único de Saúde vai ser o campo de prática para as ações de formação. Então, isso tudo é importante para a gente entender quem é o profissional que está inserido ali e quem é o profissional que vai ser formado. Do ponto de vista de gestão e de evolução, o SUS, quando ele foi implantado, ele se deparou com condições estruturais e de gestão que não permitiram que tudo que estava previsto fosse implantado. Como assim? A gente tem locais no Brasil, a gente tinha naquele momento histórico, que mal conseguiriam fazer as ações básicas de saúde.
SUS se propõe a ser integral. Como que eu ofereço integralidade se eu não consigo base? Então, tem toda uma questão de como a gente organizar o sistema de saúde. Eu costumo dizer que o Sistema Único de Saúde não veio com um manual. O manual veio depois. E qual que é esse manual? A gente tem vários manuais à medida que você vai avançando nos estudos. Então, a gente tem lá, por exemplo, as normas operacionais básicas. Elas dizem para o gestor que não sabia fazer gestão, porque ele não vinha de um modelo em que a gestão que ele fazia era nesse perfil. Então, ensinou para ele, ó, você tem essas características e você tem que dar esses passos em direção à melhor qualidade da assistência. Depois, isso resolvido esse problema, na melhor das hipóteses, aí a gente tem as normas operacionais da assistência à saúde. Evoluiu, conseguiu colocar isso tudo em prática, então a gente tem uma proposta diferente agora, o Pacto pela Saúde, onde cada ente federado, entre eles, entre cada nível do sistema de saúde, ele consegue pactuar para alcançar essa integralidade. O primeiro raciocínio que a gente tem que ter é que a integralidade e a universalidade não são alcançadas em um município isoladamente, num estado isoladamente, ele precisa dessa integração. E depois veio a proposta das redes de assistência à saúde, que, como eu disse, estava lá na proposta inicial, mas elas começam a ser implantadas oficialmente a partir de 2010, 2011. Por que é importante a gente falar disso aqui? Porque a gente está falando de formação. Então, a gente está falando de um sistema que, enquanto sistema, ele tinha dificuldade de se estruturar. Os aspectos relacionados à formação, então, eles não eram tão significativos, não era um problema tão urgente para resolver. Ah, mas espera aí, você está dizendo então que a gente não precisa se preocupar com a formação no início do Sistema Único de Saúde? Não, eu estou dizendo que a gente precisa, é que a gente não tinha condições. Tá? Então, é importante a gente entender que a formação, ela não acompanhou a evolução do Sistema Único de Saúde porque não tinha condições de acompanhar em muitos espaços. E aí a gente fala sobre essa integração com o ensino. A previsão de que o SUS é campo de prática para a formação de recursos humanos em saúde não significa que, opa, por decreto, agora como você é campo de prática, você, educação, e você, saúde, vão ter que conversar, vão ter que se dar bem, vão ter que resolver todos os problemas entre vocês. Eu achei essa imagem bastante interessante, que eu achei no Google, que ela é uma escultura, que ela mostra aqui exatamente o que eu quero representar. A educação e a saúde, elas estão de costas uma para a outra, elas não sabem uma o que a outra está fazendo. Mas só que lá no fundo, lá dentro mesmo, elas sabem que elas têm que olhar para o mesmo lugar e trabalhar em conjunto. Só que para operacionalizar aquilo que se quer em qualquer área, é muito mais difícil do que imaginar, é muito mais difícil do que estabelecer objetivos ou metas. A gente tem que criar estratégias para a realização. E a gente está falando de um sistema que é extremamente complexo. Não falo só do sistema de saúde, mas do sistema de educação também. São duas características extremamente complexas. Então, eles têm que se retroalimentar para conseguir alcançar os objetivos. Na essência, o início da formação do Sistema Único de Saúde, a gente pode dizer que a educação e a saúde, eles dividiram os espaços. Só que eles não conseguiram dividir a organização de modo a olharem o mesmo fenômeno sob a mesma perspectiva, que é o que eu tento representar com essa imagem. Então, significa o quê? Enquanto o Sistema Único de Saúde volta sua atenção para a atenção primária, por exemplo, a formação ainda é voltada à atenção hospitalar. A gente precisa organizar isso para que as coisas se alinhem em uma direção. Então, tiveram várias situações que a gente vai conseguir ilustrar que isso foi uma tentativa. Essa integração do ensino, as instituições formadoras, elas ocupavam os espaços de atenção à saúde. Opa, o SUS pode ser usado para formação. Beleza, vamos usar o SUS. Só que era mais ou menos como se você entrasse em uma casa, você fizesse uma determinada ação dentro da casa, algo que te interessa, sem olhar para os moradores que estão ali. O que eu busco com essa analogia? A gente está falando de instituições formadoras que utilizaram os espaços de saúde, os espaços já constituídos de saúde, chegaram lá e cada um cuidou da sua área, sem relação com o serviço. Então,
proposta pedagógica da instituição não necessariamente precisava ser uma proposta de ação em saúde da instituição que ela estava ocupando. E essa discrepância, eu não estou dizendo que isso aconteceu em todos os lugares, mas que isso aconteceu com muita frequência. Isso fez com que o ensino e o serviço continuassem separados, mesmo estando ocupando o mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista, precisava ser revista. E várias iniciativas nesse sentido, como eu vou falar mais para frente, foram implementadas, até a que a gente tem hoje. Então, basicamente, ensino e serviço ocupavam o mesmo espaço, mas não se interagiam, eles não faziam com que aquela relação fosse simbiótica, aquela relação era unilateral. Então, significa que o ensino aproveitava muito mais dos serviços do que os serviços tinham benefício com o ensino. E eu não estou falando aqui do simples ter aluno para tocar serviço, não sei, sim, isso é uma expressão usada em todos os locais do Brasil, acredito que talvez tenha dificuldade de a gente falar uma linguagem igual em todo lugar, mas aqui a gente costuma falar assim, muitas vezes a instituição vai lá, a instituição de ensino, ocupa o espaço, e o único benefício do serviço de saúde é que vai ter gente para tocar serviço. Opa, tem aluno, vamos colocar ele para fazer uma atividade que é de meu interesse. E aí eu deixo ele usar o espaço. Então, é um aproveitamento de força de trabalho, que ela tem pouca relação com o ensino e tem pouca finalidade, pouco benefício para o serviço, porque é muito pontual. Então, isso não funcionava, mas muitas iniciativas de integração, elas foram adotadas. Então, a gente tem lá, desde antes do Sistema Único de Saúde, o Programa de Integração Docente Assistencial. Depois, em 1990, a gente tem um projeto, uma nova iniciativa, que é uma parceria com a Fundação Kellogg. Depois, eu tenho um evento importante aqui, em 2004, que é a criação da Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação em Saúde, que propõe que a formação em saúde seja uma prerrogativa tanto do Sistema Único de Saúde quanto da educação, né? Então, nesse sentido, ela cria a transversalidade da formação dentro do Ministério da Saúde. Isso é extremamente importante. Mas a gente tem também a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Isso aqui é um ponto muito importante, porque nessa política a gente fala que as instituições devem estar constantemente formando seus profissionais. E quem melhor para formar os profissionais do que se a gente fizer, instituição de saúde, fazer uma parceria com as instituições de ensino que ocupam aquele espaço. Então, a partir da Política Nacional de Educação Permanente, a gente consegue ter uma visão de que eu posso ter uma integração maior, eu posso ter um benefício mútuo muito mais interessante quando o ensino e o serviço trabalham em conjunto. E outro evento importante, outra iniciativa importante é o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, que foi o ProSaúde, que teve o 1 em 2005, 2006, e em 2007 teve o 2. Basicamente, os dois se diferem, porque no ProSaúde 1 era só medicina, enfermagem e odontologia, e no ProSaúde 2 isso abrangeu todas as áreas de formação em saúde. Então, ele foi mais abrangente. Ele discute a formação nos espaços de saúde, e ele discute a importância disso. Só que a gente ainda não conseguiu, até esse momento, fazer uma situação que fosse mais ampla, mais sistêmica. E essa situação, ela é proposta de uma forma que hoje é bastante criticada ainda, que é o COAPS. O que são COAPS? Contratos Organizativos da Ação Pública, Ensino, Saúde. A gente tem o COAP, e tem os de várias áreas, e com relação ao ensino, é o COAPS. O que é esse contrato organizativo? É uma forma de organizar e coordenar o que vai acontecer no sistema de saúde com relação à sua parceria com as instituições de ensino. Isso é uma característica muito importante da gente falar. É difícil fazer, não vou negar. COAPS é difícil fazer, principalmente pelo momento histórico que a gente está, que a gente não sabe fazer ainda. Daqui a 3, 4 anos, quando a gente conseguir fazer os primeiros COAPS funcionarem bem,
ele vai ser super fácil de fazer e a gente vai perceber os benefícios. Só que a gente ainda não está na fase de colher frutos, a gente ainda está na fase de, basicamente, regar a planta para ela começar a florir e depois ela ter frutos. Então, é um trabalho um pouco mais difícil. O Coaps era uma novidade, vamos dizer assim, a partir de 2011, depois em 2015, na saúde ele é aplicado. Mas já na Constituição Federal, aquilo que eu mencionei anteriormente, o SUS tem esse papel de formação de recursos humanos da área da saúde. Então, ensino e serviço, eles precisariam conversar para que isso acontecesse. Na Lei 8080, como eu também já mencionei, os serviços públicos integram o Sistema Único de Saúde e constituem campo de prática para o ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Então, ele já fala de uma parceria ali entre o sistema de saúde e o sistema de educação. Só que isso não conseguiu ser efetivado até o momento histórico da gente falar de 2015, porque a gente já tem toda aquela maturidade que eu mencionei anteriormente em termos de gestão, que o Sistema Único de Saúde já conseguiu alcançar, ou pelo menos caminhar mais para chegar até o destino que ele pretende. Então, o Coaps ele é extremamente importante. Em termos de implantação, ele tem aqui ó, o decreto da Presidência da República, o 7508 de 2011, que ele regulamenta a Lei 8080, então faz digamos, uma revisão dessa lei, estabelece o contrato organizativo da ação pública de saúde em sua seção 2. E a gente tem efetivamente implantado mesmo a portaria interministerial. Olha só a importância, é uma portaria que foi construída para regulamentar as situações que aconteciam tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde. Então, olha, vamos agora ser obrigados a falar a mesma língua, e eu digo obrigados não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de que a gente já tinha isso desde o começo como uma prerrogativa. Agora a gente vai ter mecanismos para efetivar. O que essa portaria interministerial diz? Institui as diretrizes para a celebração dos contratos organizativos da ação pública e ensino de saúde, para o fortalecimento da integração entre ensino, serviço e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, ela fala tudo o que já estava previsto, só que agora ela fala como fazer. Mesmo ela falando como fazer, a gente está num Brasil que é muito grande. Então, tem muitos locais, muitas realidades que são diferentes. Isso interfere bastante quando a gente fala do Coaps. O Coaps em si ele é proposto para facilitar os processos de negociação e tomada de decisão que envolvam as ações de integração de ensino, serviço e comunidade, de uma forma que seja retroalimentada. Tanto o serviço aprende com a educação, quanto a educação aprende com o serviço. Ou seja, os dois interagem de uma forma que o benefício mútuo, ele modifica aqueles que o executam. Então, isso é extremamente importante. Em termos de operacionalização, a contratualização do Coaps pretende garantir o acesso do ensino superior aos estabelecimentos de saúde como cenário de prática. Isso é garantido. Por quê? Muitas realidades, eu falo um pouco da nossa realidade aqui no Mato Grosso, o que existia é que uma determinada instituição de ensino estabelecia um contato com um determinado setor de uma secretaria estadual, secretaria municipal de saúde, ou diretamente com o hospital, e acertava ali, estabelecia uma pactuação local, direta, com um determinado serviço para ocupar aquele espaço para formação. Só que algumas coisas a gente tem que discutir a respeito disso. Primeiro, isso passava a ser muito pessoal. Pessoal no sentido de que se eu tenho um gestor na educação e um gestor na saúde que se entendem, isso vai fluir muito bem para determinada instituição, mas se a outra instituição não tem um gestor com as mesmas características, isso não vai fluir tão bem assim. Então, essa característica de ter pesos diferentes em funções de aspectos pessoais e de interação, ela é ruim para o serviço. Então, o Coaps, ele fala assim, vamos tratar todo mundo igual, vamos oferecer para todo mundo e vamos estabelecer o que cada um vai dar de contrapartida. Isso é interessante. Agora, a educação usa o serviço de saúde, mas desde que ela consiga oferecer algo para o serviço de saúde também. Oferecer o quê? Impacto nos indicadores de saúde, então melhoria nesses indicadores de saúde e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. Como? Informação em loco,
com oferta de bolsas para determinados servidores, por exemplo, fazerem uma graduação e melhorar a sua qualificação. Então, tem várias formas, e essas formas, por serem variadas, ela tem uma abrangência muito grande, para que o sistema de saúde, o sistema de educação consiga executar as ações de saúde, e as ações de saúde sejam executadas tanto por profissionais mais capacitados, por esse próprio sistema de educação, quanto por pessoas da educação que conhecem o sistema de saúde, porque isso é extremamente importante. Da forma como era feito antes do COAPS, e que ainda existe, não vamos negar, o COAPS não está totalmente implantado, mas da forma como ele era feito, o indivíduo ocupava um determinado espaço, vamos ilustrar aqui, ocupava uma unidade básica de saúde, só que a educação ocupava aquele espaço, a formação, um determinado curso, só que ele não tinha necessariamente, por estar ali, uma visão do sistema como um todo, da rede como um todo. Então, basicamente, ele não sabia onde ele se inseria e como ele conseguiria usar todos os recursos da rede. Então, o COAPS vem com a iniciativa de tentar mudar isso aqui. É importante a gente entender que o COAPS é um quebra-cabeça, a imagem ilustra isso aí. Só que é um quebra-cabeça que deve ser montado a muitas mãos. Então, idealmente, o COAPS deve incluir em sua elaboração o maior número de pessoas envolvidas. E aí eu digo pessoas envolvidas no sentido, representantes da comunidade, representantes das instituições de saúde, tanto da parte gerencial quanto da parte de docência mesmo, diretamente, representante dos profissionais da saúde que atuam lá no campo, representantes da gestão em saúde, todos eles devem contribuir com a elaboração e a pactuação do COAPS para que tenham uma visão ampla dos fenômenos envolvidos na relação ensino-serviço-comunidade. Todo mundo precisa saber o que o outro precisa e como eu posso ajudar o outro para oferecer ao outro a oportunidade de me ajudar também. Então, isso é uma retroalimentação que deve ser feita. O COAPS é burocrático. Sim, ele precisa ser burocrático em termos de estruturação formal, mas ele tem a possibilidade de, depois de estruturado, ele ser muito mais dinâmico do que burocrático. O problema, como eu disse, é que é complexo formar isso. Então, até fazer um COAPS bem feito, ele vai ter que fazer voltar, fazer, rever, voltar, porque o COAPS tem uma vantagem, ele estabelece critérios de avaliação do próprio COAPS e dos indicadores de saúde que devem ser impactados pelas ações integrativas entre o ensino e o serviço e a comunidade. Ele deve ser formulado a partir das necessidades de saúde da população e da singularidade do território. Então, um município pode ter vários COAPs, por exemplo, com as necessidades dele, o outro município pode ter um COAPs que inclua todos os aspectos. Então, essas características do COAPs, elas refletem uma complexidade muito grande. O COAPs tem como eixo, o principal eixo norteador é a integralidade. O objetivo dele é que tenha integralidade, porque, como eu mencionei, muitas vezes ocupa-se um espaço de um ponto de atenção da rede e não se consegue enxergar todos os espaços, todas as possibilidades. Então, para alcançar essa integralidade, o COAPS precisa incluir, reconhecer na formação os aspectos que ultrapassam a aprendizagem de habilidades e técnicas e conhecimentos específicos. Aquele profissional que era formado para atuar num hospital, lá numa ação curativa e emergencial, por exemplo, ele não pode ter só essa visão. A gente pode afirmar que o COAPS ele não tem um espaço tão amplo para a especialização, ele tem um espaço mais amplo para profissionais generalistas e que desenvolvam uma criticidade a respeito do sistema. Então, o COAPS é uma ferramenta importante. Eu sei que eu estou focando muito nele, mas é porque é importante a gente entender a evolução do sistema de saúde e de educação, onde eles se propõem a serem integrados. Porque aí a gente consegue falar de um SUS que ele oferece oportunidades para realizar as ações de educação em vários espaços, os pontos de atenção da rede. Aqui tem alguns. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando bastante, por causa dessa pandemia, a gente tem discutido bastante sobre a telesaúde. E aí, a formação para os profissionais que vão atuar na telesaúde, eles vão conseguir enxergar a telesaúde, vão conseguir se inserir nesse processo? O
COAPS pode incluir telesaúde como uma perspectiva de formação. Então, é importante, a gente tem aqui, desde restaurantes populares, academia da saúde, UPAs 24 horas, ambulatórios, a gente sempre tem que ter todos esses pontos de atenção voltados e ordenados, porque essa é a proposta da rede de atenção, das redes de atenção à saúde, pela unidade básica de saúde, em especial, né, estratégia de saúde da família, mas não necessariamente só nela. Mas a gente tem que entender que vários espaços de aprendizagem são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E aqui eu trouxe algumas imagens que eu baixei da internet mesmo, do Google, que ela mostra algumas possibilidades que a gente tem para discutir isso. Então, a gente tem ações comunitárias, então, por exemplo, uma iniciativa de vacinação, onde todos os profissionais da saúde vão até lá na comunidade para fazer a vacinação. A gente tem educação em creche, em escola, em pontos de salas de espera. A gente tem aqui uma exemplificação de educação ambiental, de ações de saúde realizadas em empresas com finalidade de proporcionar melhores condições de saúde para os trabalhadores. A gente tem aqui a proposta de ensino em ambulatórios, então alunos acompanhando o profissional que está realizando essa atividade. Só que a gente tem que entender que para inserir em todos esses locais do Sistema Único de Saúde, além da gente ter um sistema, uma proposta de pactuação, que é o COAPS, a gente precisa de um outro elemento extremamente importante. E esse elemento é o docente. Então, primeira coisa, o docente vai ter que sair da sua zona de conforto, porque é muito fácil para o docente ter um determinado currículo, com determinadas características que ele precisa abordar, e repetir aquela abordagem ao longo do tempo. Isso não é dinâmico, então isso exige muito pouco esforço, é uma zona de conforto. Só que nessa proposta de inserir o aluno no Sistema Único de Saúde, onde as coisas são dinâmicas, é importante que o docente acompanhe essa parte dinâmica da formação. Então, ele precisa estar sempre atualizado, ele tem que ter o papel de facilitador, não um papel de transmissão de conhecimentos, mas de, primeiro, se propor aprender o tempo todo. O docente ele tem que aprender o tempo todo com a docência. Eu costumo dizer que o professor que não sabe aprender, ele não deve ensinar. Então, isso é importante, ele precisa aprender o tempo todo. Ele tem que ter uma visão de avaliar criticamente o próprio currículo. Olha, a formação do currículo, a estrutura desse currículo não é adequada em determinado aspecto, conversando com o gestor do ensino, e ele propõe melhorias. Eu proponho que seja feito dessa forma, porque a gente vai alcançar tal e tal objetivo. Então, isso é possível de ser feito. Para isso, precisa ser crítico. E aí, ser crítico, muitas vezes, é sair da zona de conforto que alguns estão. É preciso que esse docente, isso aqui é extremamente importante, ele entenda da rede e de como ela se organiza. Para quê? Para ele poder oportunizar o aluno um espaço de discussão das ações em relação ao sistema como um todo. Não ele se focar lá naquele espaço específico que ele está atuando com o aluno, que o aluno está aprendendo naquilo lá, mas ele tem que ter a visão do todo. A gente está formando um profissional não para a unidade básica de saúde do bairro X, a gente está formando um profissional para entender o sistema de saúde e conseguir se inserir em unidades básicas de saúde. É totalmente diferente quando a gente pensa nessa perspectiva, porque eu não preciso entender a realidade daquele local só, eu preciso entender toda a integração do sistema de saúde. E é importante que docente seja além de docente. Ele propõe melhorias para o sistema de saúde. Como que ele propõe melhorias para o sistema de saúde? Primeiro, saindo do lugar comum de simplesmente reproduzir aquilo que já existe. Ele precisa ser criativo, ele precisa ser um bom ouvinte das necessidades de saúde da população, das propostas dos alunos. A gente tem uma mania de entender que o professor sabe mais do que o aluno. E eu entendo que não, que às vezes o aluno tem uma visão que é extremamente importante que o docente tem. E aí a gente precisa saber ouvir. Então, as propostas dos alunos, muitas vezes, elas são extremamente relevantes. Só falta um detalhe, é a gente escutá-las. Então, é importante a gente ter essa mudança e sair dessa zona de conforto de autoridade. Eu sou docente, eu sei e eu vou te ensinar.
E aí, para finalizar, a gente vai falar de algumas possibilidades que o COAPS e a própria inserção da educação e essa retroalimentação do sistema de saúde permitem. Permite que se tenha uma visão sistêmica das redes de atenção. Isso aqui é extremamente difícil da gente conseguir ter essa visão sistêmica, porque a gente tem a característica de se acomodar em um determinado espaço sem tentar enxergar o restante da rede. Mas é imprescindível que a gente coloque no aluno, a perspectiva crítica sobre o que acontece em termos de sistema de saúde. Eu fico bastante chateado quando eu escuto o professor falando, eu vou falar desse jeito porque a gente sabe que o SUS não funciona. Eu digo que o SUS vai funcionar quando a gente quiser que ele funcione e se esforçar, cada um fazer a sua parte para que ele funcione. Senão é muito fácil a gente sentar lá e ficar jogando pedra. Conhecimento dos indicadores a serem impactados pela integração ensino-serviço-comunidade. Então, para formar o COAPS, que a gente tem que falar dele, os indicadores de saúde, eles precisam ser levantados. Os indicadores de necessidades de educação também precisam ser levantados. Isso a gente precisa ter claro. Precisa ter a identificação dos pontos de atenção nas redes que ultrapassam os espaços tradicionalmente utilizados, como eu ilustrei anteriormente. Precisa ter conhecimento da oferta de serviços e lembrar que, muitas vezes, o itinerário terapêutico do paciente, nessa perspectiva, ele pode ser organizado com base em serviços que são oferecidos pelas instituições de ensino. A maioria das instituições tem projetos de extensão específicos, tem ambulatórios, tem uma série de outras possibilidades que, normalmente, quando a gente não tem essa visão sistêmica, a gente não consegue interagir. E por que isso? Porque a gente pode desenvolver projetos terapêuticos singulares mais amplos e intersetoriais quando a gente tem essa visão. Então, toda essa fala aqui dessa palestra é voltada para a gente entender que o SUS ele é amplo, ele tem muitas possibilidades de inserção, ele atualmente exige que seja muito formalizada a inserção do ensino junto ao serviço, mas ele também possibilita uma série de coisas. E a gente tem que usar essas coisas que ele possibilita no sentido de melhorar a nossa formação e estar aberto às possibilidades. Porque essas possibilidades que eu menciono aqui são apenas algumas que eu elenquei rapidamente, mas a gente tem uma série de outras possibilidades. Eu acredito que eu até já tenho usado todo o meu tempo, então esse era o último slide, então fica aberto aqui para a gente discutir. Muito bom, professor. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. E, na verdade, vários pontos da palestra, a vontade era já de começar a fazer as perguntas, né? Então, muito bom, muito didático, muito simples de entender e muito rico em termos de conteúdo, que eu acho que é nossa principal intenção como palestrantes na maioria das vezes, né? Então, parabéns, professor, excelente palestra. Obrigado. Nós Estou temos vendo aqui a interação da Karine, a minha ex-aluna aqui transferiu para outra instituição. Prazer te ver também, cara. Isso. Ela acabou de fazer uma pergunta, professor. Como construir uma relação positiva entre ensino e serviço, principalmente quando o serviço não vê a importância desse acadêmico no meio e não o inclui? Pois é, essa é uma pergunta extremamente interessante, muito relevante, porque a gente tem que entender o seguinte, a gente ainda vive num espaço de dicotomia, parece que a gestão é em um lugar e a execução é em outra, e essa dicotomia é que diferencia isso. Então, muitas vezes os gestores estão preocupados em como eu vou fazer esse COAPS como uma prerrogativa simplesmente burocrática. Eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente desse COAPS. Essa questão de não incluir o aluno é uma questão cultural. Isso já é criado nos serviços ao longo da nossa história como sendo uma contribuição muito pouco relevante dos alunos. E se a gente for olhar para a história, a gente vai entender que tem certa razão, sim. Aquilo que eu mencionei durante a palestra, ocupa o espaço, mas oferece muito pouco de contrapartida. E eu não estou dizendo de uma contrapartida de que tem muita gente pensando em COAPs como, o que a instituição vai oferecer em termos de bolsa, em termos de materiais, em termos até de recursos financeiros.
Não é nesse sentido. Sim. É uma contrapartida no sentido de impacto nas ações de saúde. A gente muitas vezes não consegue identificar as necessidades do local onde a gente está. E, na medida que a gente consegue identificar essas necessidades e se propõe a ser parceiro mesmo, na hora de resolver os problemas que essa comunidade, essa instituição de saúde tem, a gente vai conseguir um espaço maior. Mas aí vem aquela acomodação que eu mencionei também. É muito mais fácil o professor chegar numa perspectiva conteudista numa unidade de saúde e simplesmente falar, eu tenho que abordar tal e tal assunto, e ele ter essa abordagem dissociada, totalmente separada daquilo que é a necessidade da comunidade. Se a gente olhar pela visão de quem está lá, ele vai entender que é alguém simplesmente que está ali dormindo na sua cama. Ele não vai entender que é alguém que está contribuindo com a sua formação, porque a gente tem que entender que a pessoa que está lá, que a gente quer que nos acolha, ela não está recebendo nada em troca se a gente não oferecer algo em troca. Então, cabe a nós também oferecermos algo em troca. Muito relevante, professor. A Ellen Campos fez uma pergunta também bem interessante. O esforço docente é importante, mas o senhor não pensa que a instituição também deve ter uma política de desenvolvimento da docência? Ellen, isso é indispensável. A gente ainda Com certeza. Tem essa discussão assim de que quem é o docente que eu quero que ensine? A gente exige que o docente tenha uma visão, por exemplo, de metodologias ativas. Mas o que a gente oferece para ele? Porque ele foi formado fora de metodologias ativas. A gente está numa geração que ainda não tem tantos docentes que foram formados com metodologias ativas. Então, isso para ele é novidade. Então, o docente, ele tem que ter a proposta pessoal de ir atrás, de conhecer, de se formar constantemente, né? Eu digo que a gente está sempre em processo de formação, mas as instituições têm que oferecer isso. E o COAPS, ele contribui com esse processo, porque vai estar pactuado. Então, se existe uma pactuação, existe avaliação, existe acompanhamento de resultados, por que esses resultados não foram alcançados? Se um dos problemas é a atuação do docente, isso precisa ser levantado e devem ser feitas propostas de melhoria. O docente ele precisa melhorar constantemente, mas a instituição também precisa oferecer condições para que isso aconteça. Eu acho super interessante, professor, principalmente porque hoje em dia, durante esse período de pandemia, nós vimos uma enxurrada de coisa boa surgindo também no meio de um tempo muito difícil. Por exemplo, extremamente atual, sendo disponibilizado de forma gratuita tanto pelo governo quanto pelos próprios profissionais. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos, né, quem não aprendeu um pouco mais durante esse período foi porque também não quis. Né? Então, isso também faz a diferença, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura, em termos, até continuando a resposta da Ellen, que muitos profissionais, eles são técnicos em uma determinada área. Por exemplo, eu sou enfermeiro, eu não tenho formação pedagógica, como minha formação não é pedagógica. Então, quando eu comecei a dar aula, eu repeti uma frase para mim mesmo, que eu acho que ficou inculcada na minha cabeça. Falava, eu não sou professor, eu sou um enfermeiro que dá aula, mas eu vou me transformar em professor. Então, tem que estudar muito para chegar até esse ponto. Então, eu me dediquei a isso de uma forma por empenho pessoal. E essa é a realidade que a gente tem hoje. É muito fácil a gente ficar só em casa reclamando que essa pandemia limitou o ir e vir, não sei o quê e tal. Mas e as oportunidades que a gente tem? Essa pandemia ela proporcionou uma série de coisas. Por exemplo, eu falo pessoalmente, eu nunca tinha usado uma ferramenta de videoconferência antes. E hoje em dia, eu saio de uma e entro na outra. E Exatamente. Vai contribuir muito com o processo de formação. Hoje, a gente, nessa sala aqui, tem gente de todos os lugares, e a gente consegue ter um alcance muito maior das experiências que a gente tem. Isso é extremamente importante. Exatamente. No ambiente de ensino, né, professor, como foi relevante descobrir que a gente pode contar com pessoas que estão nos Estados Unidos
fazendo uma videoconferência com eles sem custo de viagem, sem custo de todo o processo logístico, né? Então, assim, isso acrescentou demais, a gente acabou abrindo os olhos, e eu digo que essa teleconferência e esse não presencial veio para ficar em alguns determinados assuntos, em alguns determinados pontos, né? Porque acabou sendo muito eficiente e acabamos percebendo que funciona, né? Então, isso é muito interessante. E eu acho até que a gente pode usar isso no SUS também, né? Sim, Porque sim. a gente pode entender muito melhor a rede hoje com o cara que está fazendo gestão lá. Opa, peraí, como que o COAPS está sendo formulado? Vamos marcar uma videoconferência dos alunos, por exemplo, com os membros do COAPS para a gente discutir como está sendo implantado. Isso é uma característica importante também, que a gente tem que aproveitar. Sim. Com certeza. O Clayton Ayoagi, eu acho que é assim que fala o nome dele, na sua experiência, professor mestre, quais são as perspectivas, com base no atual cenário nacional, que melhor viabilizará a absorção das EIPs no SUS? Sim, as perspectivas são muito variadas, porque a gente tem muitos locais diferentes no Brasil, com características que são totalmente diferentes. Então, a gente está aqui discutindo a importância da videoconferência, mas a gente tem locais hoje em dia onde o acesso à internet é muito restrito. Então, isso é uma característica que a gente deve levar em consideração. As instituições de ensino, a gente ainda tem muitas instituições que estão com um currículo meio travado, meio ultrapassado, e a gente tem instituições com um currículo totalmente inovador. Então, essas diferenças, elas são determinantes. E aí, a importância desse COAPS, que eu reforço que ele é difícil de fazer. Não estou em nenhum momento falando que ele é fácil de fazer. Ele é extremamente difícil, mas só que os resultados podem ser colhidos de uma forma muito boa. Por quê? Para fazer COAPS, a gente precisa saber, vamos sentar nós dois aqui e vamos saber o que eu posso te oferecer e o que eu quero de você. Então, a inserção no SUS, ela parte por esse princípio. Conhecer qual é a realidade do Sistema Único de Saúde no seu local, conhecer quais as características da instituição de ensino, como que ela pode oferecer mais e receber mais do Sistema Único de Saúde também. Porque isso é uma contrapartida que ela deve ser constantemente construída. Sobre a pergunta dele, eu entendo que o COAPS é o caminho hoje em dia. De repente, eu estou falando isso, e se você me perguntar daqui a um ano, eu vou falar que não tem nada a ver, porque a implantação do COAPS não foi bem feita. Mas hoje, ele, na minha opinião, ele se oferece como uma melhor proposta para essa integração, em termos de estrutura, saber o que cada um quer, saber o que cada um tem a oferecer, e fazer pactuações que ultrapassem aquele simplesmente vou ocupar um espaço, me oferece esse espaço aqui que eu vou atuar ali, independente do que acontece ao redor. Sim, sim. E aí acho que tem tudo a ver com o que nós entramos agora discutindo. A Karine Galvão fez uma pergunta. Como desenvolver essas perspectivas mais ativas em um currículo ainda tradicional? Ou seja, nós fizemos essa análise e o currículo daquele local é extremamente tradicional. Como começar a implementar essas perspectivas, professor? Algumas coisas que eu acho que são interessantes é a gente discutir, por exemplo, o que é o currículo e como ele nos limita. É um passo importante, porque a gente geralmente tem a tendência a entender que o currículo ele é limitador, mas não é, ele é norteador. Então, o currículo ele vai oferecer determinados caminhos para que a gente siga, mas a opção de trabalhar de forma diferente, atendendo aquilo que tem no currículo, ela precisa estar presente também. Só que currículos, eles não precisam ser estáticos, não devem ser estáticos, eles devem ser dinâmicos. É lógico que tem um processo burocrático de formalização disso junto ao MEC, mas os currículos se modificam ao longo do tempo. Isso parte do quê? Claro. De uma estrutura adequada de avaliação. O currículo precisa ser avaliado. E aí eu reforço, parece que eu sou um defensor maior do COAPS, mas eu reforço o papel do COAPS. Porque como a gente vai ter uma visão ampla do que acontece no sistema de saúde, a gente vai conseguir entender em que o nosso currículo falha a atender aquelas necessidades. E aí a gente pode fazer propostas mais pontuais de correção do currículo. Mas o docente não deve se amarrar no currículo.
Ele deve oferecer oportunidades que fujam do currículo, se ele estiver ultrapassado, na perspectiva de que ele pode ter ferramentas didático-pedagógicas que ofereçam mais ao aluno e mais ao serviço na medida em que ele sai da sua zona de conforto. Exatamente. Eu acho que, professor, não é nem defender o COAPS, é que, no fim das contas, quem começou a estudar um pouco interprofissionalidade e acaba percebendo que uma das ferramentas mais fantásticas que nós temos disponíveis e pouco utilizada é o próprio COAPS. Né? Então, assim, isso é muito claro de quem começa a estudar EIPs. Né? Então, assim, é muito relevante e, com certeza, o recado foi passado, professor. Tenha certeza que é isso que nós entendemos. Né? Então, gostaria de agradecer demais a palestra. Tenho certeza que todos que acompanharam cresceram bastante, e como PET Saúde de Pinheiro, aqui no Maranhão, gostaria de te agradecer demais pela disponibilidade em acrescentar ao nosso evento. Eu tenho certeza, professor, que todas as pessoas acabaram saindo daqui conhecendo um pouco mais a realidade e entendendo, sendo instigadas a estudar um pouco mais e a mudar esse cenário que nós estamos. Fico feliz de ter contribuído, espero ter provocado um pouquinho de sai da zona de conforto, vamos lá fora trabalhar, para de criticar e vamos enxergar as coisas como elas são e como elas devem ser, porque a gente tem um SUS que, como eu mencionei na apresentação, é aquilo que a gente quer, só que para operacionalizá-lo tem que arregaçar as mangas, a gente tem que correr atrás. Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, eu sou um profundo defensor do SUS, mas não um defensor do SUS porque, eu sou puxa-saco do SUS. Não, não é isso. É que eu acho que ele tem tudo para funcionar. Ele tem tudo para funcionar se a gente fizer com que ele funcione. Então, é do lugar de cada um, é a forma como a gente trata o usuário lá na unidade de saúde, é a forma como a gente trata, nós docentes tratamos os alunos, na interação que a gente tem com eles, para mostrar aquilo que é relevante na formação dele, na interação com a comunidade, tudo isso é o caminho, mas sair da zona de conforto, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que todos ficaram instigados em sair da zona de conforto e fazer algo diferente, fazer funcionar, né, professor? Porque, no fim das contas, esperar funcionar sem fazer funcionar é bem difícil, né? Então, é aquela coisa... Mas é o que a gente costuma fazer. Então, é o que eu ia dizer. É aquela coisa que a gente normalmente faz e sabe que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, muitas vezes a gente acaba sentando ou criticando ou apontando defeitos sem mostrar soluções e sem arregaçar a manga e trabalhar mesmo para melhorar, né? Muito bom, professor. Eu queria agradecer pela apresentação, mais uma vez, em nome do PET Saúde. Muito obrigado, professor. Com certeza acrescentou demais. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Queria agradecer a presença de todos, as perguntas, tenho certeza que todos foram contemplados e respondidos de forma bastante ampla. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, continuem acompanhando o nosso evento, tem muita coisa boa ainda pela frente. Muito obrigado, professor, mais uma vez.